São 7h32. Nós estamos aqui com todas as informações importantes e a participação de Diego Amorim. Alô, Diego. Bom dia, excelente semana a você, Heródoto, e aos nossos ouvintes. Diego, sai ou não sai a tal reforma tributária? Pois é, Heródoto, a gente tem falado tanto desse assunto aqui no Jornal Nova Brasil e essa expectativa aumenta a partir do momento em que o arcabouço fiscal vai sair do meio do caminho, provavelmente nessa semana. Há uma possibilidade grande de votação dessas novas regras fiscais, que vão substituir o chamado teto de gastos que havia sido aprovado ali no governo de Michel Temer, já nesta semana, e depois do arcabouço fiscal nós teremos de encarar a reforma tributária. Na última sexta-feira, o presidente da Câmara, Arthur Lira, participou de uma reunião no Rio de Janeiro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste, o CONSUD, que reúne governadores dessas duas regiões, e a reforma tributária foi o tema principal dessas conversas com os governadores. Na ocasião, Arthur Lira disse, por exemplo, que se um governo não fizer as suas reformas no primeiro ano, ele não consegue mais fazê-las por causa dos calendários eleitorais. Lembrando que ano que vem já tem eleição no Brasil, eleição aí nas prefeituras e também nas câmaras de vereadores. O Arthur Lira também disse o seguinte, Heródoto e ouvinte: eu não posso garantir a aprovação, eu posso garantir uma discussão ampla e facilitar o debate. É uma meia-verdade isso aqui. O Arthur Lira só pode colocar em pauta algo que ele tem certeza que vai ser aprovado. Geralmente é assim, de costume é assim, Quando um projeto não está amadurecido para votação, ele não pauta, a não ser que ele queira que esse projeto seja derrotado ali no plenário. Lembrando que o Arthur Lira e também o Cláudio Cajado, que é o relator desse projeto do arcabouço fiscal, são do PP, partido que é presidido nacionalmente pelo Ciro Nogueira, que é oposição ao governo Lula. Ciro Nogueira, que já foi lulista, já foi dilmista, depois pulou para o colo de Jair Bolsonaro, hoje ele é oposição a esse terceiro governo Lula. Há uma informação de bastidor, Heródoto, que eu trago para o nosso ouvinte da Nova Brasil, que é o seguinte: há um esforço muito grande da oposição de tentar colocar ali no projeto do arcabouço fiscal algumas cascas de banana que possam permitir novos atalhos a um eventual processo de impeachment em caso de descumprimento das novas regras fiscais. Essa é uma movimentação que está acontecendo nos bastidores por lideranças da oposição. Agora, repito, passado o arcabouço fiscal, a reforma tributária vai ser o grande desafio do Congresso Nacional e, por consequência, também do governo Lula. E eu ouvi o especialista de orçamento público e mestrando em políticas públicas pelo IPEA, o Dalmo Palmeira, ele que é um craque sobre orçamento. Quando eu tenho alguma dúvida de orçamento, eu ligo para o Dalmo, ele me socorre, e ele elencou aqui, especialmente para o nosso ouvinte da Nova Brasil FM, 3 motivos para a reforma tributária ser apreciada no Congresso ainda neste primeiro semestre, como diz querer Arthur Lira e como diz querer também o governo Lula. Vamos ouvir o Dalmo. Bom dia, Dalmo. Bom dia, Heródoto, bom dia, Diego Amorim, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nova Brasil. Em relação à reforma tributária, é muito importante que ela seja aprovada ainda nesse semestre, por diversos motivos. Primeiro, porque é necessário ter clareza das regras tributárias no Brasil. A gente está em um momento de transição discutindo mudanças profundas no sistema tributário e tem muitas pessoas que estão neste momento tomando decisões sobre o que investir no Brasil neste ano e nos próximos anos. Tendo, então, a votação rápida das regras tributárias, então é mais fácil que essas decisões sejam tomadas já entendendo qual é o cenário. Um segundo motivo é que o arcabouço fiscal, um outro projeto que está tramitando no Congresso, ele aponta para um aumento de despesas do governo federal. E isso requer também, vários economistas dizem isso, que haja um aumento nas receitas. E muitos entendem que esse aumento de receita virá da reforma tributária. Por fim, um terceiro motivo é que tem 2 importantes documentos que vão chegar no segundo semestre ao Congresso Nacional, que é o orçamento de 2024 e também o PPA, que é o Plano Plurianual, que traz os investimentos do governo federal de 2024 até 2027, que dependem de saber qual é a receita disponível para que eles possam prever a despesa. Então vejo que nós temos motivos de sobra para que haja uma votação rápida ainda nesse semestre da reforma tributária.
Obrigado, Dalmo. E essa semana vai ser movimentada aqui em Brasília, Heródoto e ouvinte, além dessa possível votação do arcabouço fiscal que vai abrir caminho para a votação da reforma tributária, nós teremos as CPIs, que provavelmente vão definir os seus planos de trabalho, entre elas a CPMI, aquela comissão mista com deputados e senadores que vai avançar ali sobre o que aconteceu no dia 8 de janeiro. E na Câmara nós temos 3 CPIs previstas: a CPI das lojas americanas, a CPI do MST e também a CPI da manipulação do futebol. Lá no Senado, o destaque são as votações das medidas provisórias, as chamadas MPs, uma coisa que está um pouco atravancada ainda entre Câmara e Senado. Muita coisa importante para ser votada no âmbito dessas medidas provisórias, e há uma expectativa de que os senadores avancem sobre isso nesta semana. Heródoto. Diego, você lembrou que o ano que vem tem eleição para prefeito e para vereador. Com o tal sistema proporcional, certo, ninguém sabe quem é o seu vereador. O cara pega um pouquinho de voto em cada canto da cidade, se elege, vira as costas para a turma, dá uma banana para os caras e fica 4 anos lá com talão de cheque, ainda tem, assinando talão de cheque em branco. Há alguma possibilidade de se discutir o chamado voto distrital, que já foi aprovado no Senado e deve estar engavetado aí na Câmara dos Deputados? Sempre que você me dá uma missão, eu trago essa missão, Heródoto. Eu vou trazer amanhã como é que está a tramitação de qualquer coisa de reforma política para o nosso ouvinte da Nova Brasil FM. Mas já te antecipo, Heródoto, que é pouquíssimo provável. É um novo governo, nós estamos aí finalizando o mês de maio quase nada foi aprovado no Congresso Nacional. O Congresso não fez praticamente nada nesses primeiros 5 meses de 2023. O governo está preocupado em agradar ainda essa grande frente ampla que foi formada para derrotar o Bolsonaro no ano passado. Tem reforma tributária, tem os desafios na área econômica. Acho muito difícil que se avance com alguma coisa no curto e no médio prazo em relação à reforma política. Heródoto. Tá ótimo. Obrigado então, Diego. Até mais. Até amanhã.